Pessoal, vou receber aqui a professora Jaqueline Muniz, professora de Ciências Sociais na UF, né? Ela é do Departamento de Segurança Pública da UF, está aqui com a gente para conversar. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bom, Miguel? Como é que você está? Tudo ótimo. Jaqueline, a gente queria conversar com você sobre segurança pública, tem essa PEC aqui da segurança pública, que será discutida, queria uma opinião sua sobre isso, mas antes de entrar nesse assunto, queria aproveitar o gancho que estava conversando com o professor Evandro, que ele é professor em Pequim, ele é professor na UF, também seu colega, professor na FGV, mas ele também é professor em Pequim, ele passa metade do ano lá, é um professor importante lá na China, no direito. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar é sobre a questão da segurança pública a nível internacional. O que você acha que o Brasil pode aprender, se é que pode aprender alguma coisa, com essas experiências internacionais? A gente sabe, eu já entrevistei alguns chineses aqui, e eles falam que na China eles ficam até sem graça de conversar comigo aqui. Eles falam que a gente não tem muito problema de segurança pública na China hoje, né? Eles ficam sem graça, que fica um pouco de pena de ver a situação aqui no Brasil, mas queria saber qual a sua opinião sobre o que a gente pode aprender dessa experiência chinesa, né? Mas Singapura sabe que também é muito baixo o nível de criminalidade, Coreia do Sul também é baixo, Japão também é baixo. Aparentemente, eles resolveram, quase toda a Ásia, né? Pelo menos esses países mais desenvolvidos da Ásia, eles resolveram bem o problema de segurança pública. O que a gente pode aprender com eles? Gente, oi, boa noite. Pois é, olha que interessante. Uma das disciplinas que eu leciono na UF são modelos policiais, instituições e modelos policiais comparados, sistemas policiais comparados. E uma atividade que eu dou sempre para meus alunos, entre outras, é a gente fazer um estudo comparado. Então, eu dou um país para cada aluno. Tá? Então, China, Paquistão, para eles verem o que cada país, numa determinada polícia, então 50 e tantas polícias, eu sempre faço isso, Ásia, Estados Unidos e tal, para a gente poder comparar modelos à luz da teoria de polícia, teoria de policiamento, teoria do controle social. Existe um acervo de conhecimentos. Né? Então, todo ano, todo semestre, né, a gente faz. Ontem mesmo eu estava em sala de aula com eles mostrando o que eles acharam do Japão, na Suíça, Afeganistão, Egito, Nigéria, China, entendeu? E assim, né, em todos os continentes, para a gente poder confrontar. Então, eles recebem duas polícias, uma polícia brasileira, que eu estabeleço lá, uma PM, uma civil, uma GM, o que eu achar, e uma polícia de um país. Sorteado ali que eu coloco. E daí a gente vai ter um modelo de ficha, pena que não está aqui, está lá no quarto. Tem um modelo de ficha que eles têm que preencher sobre a população, regime político, a estrutura da polícia, financiamento conjunto, carreira, armamento, política do uso da força, mecanismo de controle interno e externo, programas específicos, né, para a comunidade LGBT, população de rua, enfim, tá, tudo isso, de modo que assim, mas qual é o barato desse estudo para eles? É a gente saber o que, de fato, as organizações de controle prestam contas. Então, o primeiro desafio, se você está olhando para alguns países, né, que vivem em guerra ou países mais fechados, tá, é a qualidade da informação. Não é o fato de estar escrito em mandarim, porque hoje você pega o mandarim, joga no Google Translator, né, mas existe algumas informações. Né, muitas das vezes se fala muito de tecnologia e muito pouco dos protocolos, mecanismos de controle interno, controle externo, doutrina do uso da força, poder de polícia, tá? Onde começa e termina o poder de polícia, portanto, o nível de invasividade, né, por sobre a cidadania, por sobre a soberania dos cidadãos. Isso é muito comum, né, que boa parte, né, das polícias de determinados governos e estados não apresentem. Tá? Então, o nível de transparência e qualidade da informação. Isso já coloca um filtro, tá claro? Né? Então, por exemplo, hoje, ontem o meu aluno que pegou a Nigéria estava desesperado, né? Porque na Nigéria você entra, clica, você não acha nada. Você tem que sair buscando em Wikipedia, essa coisa que vale. É o outro, né? Outro aluno que estava com uma outra polícia Egito, vou dar um exemplo chutando. Você clica, o link está quebrado, ele está ali só para constar. Né? As polícias brasileiras não informam absolutamente nada sobre a doutrina do uso da força, protocolo, né? Os dispositivos de controle interno e externo. Não é a existência de corregedoria, a existência de ouvidoria, é o seu funcionamento, taxa de letalidade. Tá? Ao passo que na Suíça você sabe tudo, no Japão você sabe tudo, tá? Na Inglaterra você tem tudo, no Canadá
você entra na polícia, tá certo? Então, isso revela muito a taxa de lacuna, de desinformação, né? Pegando América Latina, América Central, Ásia, tudo que você quiser, África. Não, aí nós temos que olhar caso a caso, para não sair, que esse não é o papel, o nosso papel é saber o que é informado ao cidadão que permite que quem controla o vigia, quem vigia o vigia? Nós, poder de polícia é nosso. Então, isso tem que... Né, e aí permitem a eles entender, inclusive, o problema brasileiro, e que pouco se sabe. Você fica sabendo mais da polícia do Japão, mais de Hong Kong. Tá? Então, vou dar um exemplo. De cara. Então, você tem uma seletividade de informações, o que dificulta e muitas vezes apresenta muita tecnologia e programas aparentemente comunitários, mas com pouco espaço de controle social e de participação social. Então, você não sabe muito se aquilo funciona ou não funciona nos termos em que está sendo dito. Mas uma das coisas que é uma espécie de consenso na Ásia, em especial, né, portanto, naquilo que faz parte do governo chinês, né, além do uso tecnológico e tudo mais, que nem sempre quer dizer eficiência e eficácia, pode estar ocultando perfilamento, pode estar ocultando violações, pode estar ocultando uma cidadania regulada, sob controle. Né? Mas uma coisa que é indiscutível é perícia. Tá? Perícia. Você tem ideia? Há muito tempo que em Hong Kong a perícia é independente. A perícia não está subordinada ao delegado, à vontade do secretário, sabe que é negócio? Aí tem uma fila. Não, pula a fila, isso aqui é menos importante, aquilo é mais importante, não. A perícia, né, eles têm um trabalho de acreditação, de certificação. Tem todo um diálogo com a produção científica da universidade, porque a perícia científica, a perícia técnico-científica, ela não é uma polícia em si, ela é uma agência que presta serviço para a polícia. Não, mas ela está mais perto da produção científica, das universidades, porque eu tenho que entender de química, entendeu? De resistência de materiais, o que a engenharia está me dizendo, né? O que os estudos criminológicos estão me dizendo para produzir uma boa perícia de material, né? Perícia de né? Resíduos, não é? Então, esse trabalho de perícia não está... Como aqui no Brasil, boa parte dos institutos de perícia está na mão da Polícia Civil. Um orçamento, o mesmo orçamento. Ora, no mundo da perícia, você precisa de doutores, de jovens cientistas. A perícia tem que se alimentar do que é produzido no parque universitário brasileiro, e não é bem assim. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente tentou fazer quando eu estava no governo. Algumas vezes nós buscamos estabelecer cooperação com 2 países no campo da perícia. Quando eu era coordenadora geral de segurança aqui, eu desenhei esses projetos, que, evidentemente, se foram ou não à frente do jeito que deveriam, já não estava mais lá. Um era com a agência de cooperação japonesa, que também está aí, sim. O Japão tem uma maravilhosa experiência de policiamento comunitário, policiamento de proximidade, mecanismos de controle social sobre a ação da polícia. Você tem uma polícia plural, tá? Etnicamente, porque tem muito brasileiro, muito Nicém, então é uma polícia que precisa falar português, que precisa entender a cultura brasileira para saber lidar com a comunidade nipônica brasileira, entendeu? Que é a maior do mundo, digamos assim. Tá? Então, buscamos termos de cooperação, tanto com a China, naquele momento, agências multilaterais, né? De maneira a fazer essa troca, capacitar os peritos, né, transferir tecnologia, enriquecer a parceria com as universidades. Tá? Tem muita coisa a ser aprendida, né? Em termos das ferramentas de trabalho policial. Né? Certo? Agora, tudo isso, por exemplo, né, eu também busquei um diálogo com as agências de fomento brasileiras, de maneira, a FINEP, por exemplo, né, para que a gente desenvolvesse tecnologias adequadas. O tecido que um policial usa aqui, o sujeito, ele paga para ter problema de pele, entendeu? O coturno que ele usa não permite ventilação da pereba, tá? Aquele colete, né? Certo? Então, essas coisas todas que pesam, faz com que esse policial seja uma tartaruga ninja e não tenha mobilidade tática, né, e segurança e saúde ocupacional, a gente pode aprender muito. Né? Muitas das vezes, os protocolos... Aqui se copia muito bobageira de Israel, né, porque as pessoas querem brincar de ramba. Só que se esquecem que o poder de polícia ele é local, ele é regional, está regido, né, por estruturas, né, pela nossa Constituição. Né? Então, o que vale de regrinha para brincar em Israel ou para brincar em Miami não vale no Brasil. Tá? Tem que dar uma olhada, né, no nosso marco normativo legal, onde começa e termina a nossa cidadania, onde começa e termina o poder de polícia, para não sair fazendo transplantes vagabundos, né, que acabam produzindo uso excessivo de força, violações. Né? Então, você tem coisas muito legais. Agora, há também uma ignorância ilustrada sobre isso, um desinteresse em conhecer o que rola na África do Sul, pós-apartheid.
tá certo? Né? Como é que eles reformaram uma polícia que era racista. E a Alemanha, que a estrutura é estadualizada. Tá? O que nós temos a aprender em termos de pactuação federativa, um país federativo? Né? E envolve dimensões. Aliás, isso rebate na discussão que você quer, né? Da proposta aí do Lewandowski, não é? Então, tudo isso exige conhecimento técnico, não é achismo de ocasião. Tá? Eu acho que agora tem que integrar. Ora, eu sou autora das áreas integradas de segurança pública, isso é um projeto de pesquisa que eu desenvolvi com o professor Domício, que quando eu fui para o governo implantei. Está aí até hoje, serviu de exemplo para o país inteiro. Tá? Então, né? Mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Né? E essas iniciativas que nós criamos com programas, tanto em âmbito estadual como federal, quando eu estive em Brasília, foi produto de conhecimento, de pesquisa aplicada, de estudos comparados. Então, quando nós criamos as pesquisas nacionais, né, aplicadas, era uma inspiração de Lyndon Johnson, de como foi feita a reforma de polícia nos Estados Unidos, que era uma vergonha, e como é que o Congresso participou nisso. Quando eu estou falando da independência da perícia, tanto em Hong Kong como em outros, né, Hong Kong, inclusive, antes de estar sob a governança chinesa. Tá? Então, tem um padrão internacional de certificação, tecnologias simples, a baixo custo, sabe? Né? Mas nós temos aquela mania, né, latina de ficarmos numa reestreia, nós estamos sempre inaugurando. Né? Nós somos únicos e singulares no mundo, né? E muito dessa empáfia, essa ignorância ilustrada, ela nos custa caro, porque a gente fica importando brinquedos, quando poderíamos olhar exatamente isso, países federativos. Eu quero olhar a Índia, eu quero olhar o México, eu quero olhar a África do Sul. Rússia, por exemplo, você sabia que ontem o meu outro aluno mapeou a Rússia, o mesmo formulário, tá? Um formulário detalhado, políticas para a comunidade, tudo. Né? Eu desenhei esse formulário para poder comparar. Nada. Tudo na Rússia está bloqueado. Pós-guerra. Tudo. Tá? Como também no Egito, nada tinha na época daquelas ações em praça pública. Então, dependendo do cenário, né, derruba-se os links, você não encontra nada, não há controle, você acha indiretamente pela ONU, ou seja, dá trabalho para a cidadania exercer controle sobre sua polícia, sobre seus mecanismos de regulação social, que é, né, os mecanismos coercitivos, né, Forças Armadas e polícia. Se você não está controlando isso, a sociedade não está controlando isso, a brincadeira de golpe acontece todo dia, né? Que é um pouco o que eu falei nos 10 anos em que eu fiquei como observadora internacional na Venezuela, né? Eu fiquei da época de Chávez até o primeiro governo Maduro, vi muita coisa por lá. Eu era convidada do Conselho Geral de Polícia, despachava de ministro a policial de ponta, né? Conhecia os bastidores, peguei campanha de Caprile, as marchas, o desabastecimento, né? E como é que se deu a virada para o governo Maduro e o que significou esse vigilantismo e essa suspeição ampliada que a gente vê desde lá e que hoje, né, como no texto eu digo isso no final, sabe? Eu digo o seguinte, o grande problema que eu vi lá, entre todas as lições que eu poderia dizer, por exemplo, de uma elite que não morava em Caracas, morava em Miami, e fabricava desabastecimentos intencionais, porque controlava. No mundo do petróleo, ninguém produz, todo mundo importa. Então, que você criava crise, desabastecendo, ninguém pegava aviãozinho para Miami, não tinha uma identificação cultural com o próprio país. Né? Então, coisas desse tipo, ao mesmo tempo que o aparelhamento militar. O Chávez era muito interessante. Ao mesmo tempo, ele institucionalizava a polícia, a Força Armada, e desinstitucionalizava outras dimensões do Estado. Né? Então, isso era uma coisa para a gente compreender. Né? E o desafio que é, então, a maior tirania ali, se a gente for brincar, é a da informação. Tá? Ali, fato e opinião se misturam. Na mídia, nas mídias, no próprio governo, na oposição, nos institutos de pesquisa. Tá? Então, você olha para aquilo, você tem que confrontar. Afinal, o que estão dizendo para mim? O que está chegando para mim? Vira todo um grande testemunho, entendeu? De uma verdade parcializada, sabe? Né? E essa é a primeira dimensão de um campo vigilantista. E uma suspeição continuada. A perspectiva de golpe está sempre posta, sabe? Assim, dentro do golpe, né? De uma sabotagem. Isso se reforçou com os bloqueios americanos, só piorou. Né? Então, eu não estou aqui questionando Maduro, não estou entrando nesse mérito, não é isso que eu estou entrando. Mas a lição que eu aprendi... Agora, por outro lado, eu nunca fui censurada, sempre fui monitorada. O tempo inteiro monitorada, tá? Enquanto estive lá, né, 10 anos, né? Acompanhando e colaborando para a criação das reformas, né? Segundo, tudo que eu publiquei, eles quiseram traduzir para o espanhol e publicaram na Universidade de Polícia. Tem vários cadernos aqui que eu posso mostrar para você agora. Tá? Publicações maravilhosas, porque eu não sei se vocês sabem que a Venezuela é um dos grandes polos
de produção científica na área de criminologia. Voltamos ao mesmo assunto. Tá? Com grandes autores, com uma produção importante dentro da universidade. Não é? A gente fica olhando lá para não sei para onde. Olha para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para o Canadá, olha para o Japão, aí não vê que na Venezuela, em outros países, tem uma produção de peso. Tá? E eu dava entrevista, como eu dou aqui, em rádio, TV. Minhas entrevistas nunca foram censuradas. Tá? Falava que, inclusive, eu comentava, a minha reunião com o ministro, ele me pergunta o que eu acho de criar a Força Nacional. Eu falei, você tem intenção de ficar eternamente no poder? Se sim, cria. Senão vai dar ruim para vocês. Né? Falou aqui porque foi dito, que ele ria e tal. Então, tinha um jogo ambíguo, né? Muito ambíguo. E hoje eu não sei dizer, porque eu já, né, quando o Maduro se consolida no primeiro governo, né, já na primeira, ele vai tirando todo mundo, inclusive os chavistas ilustres, né, da universidade, os técnicos, e esses espaços vão sendo colocados, né, vão sendo disponibilizados a atores das Forças Armadas, tá? Além da ativação, né, uma certa desativação das milícias populares, né, então você tem esse reaparelhamento, de fato teve, assim como uma clientelização desvairada da empresa de petróleo, né, o que gerou, né, sérios problemas. Então, isso é muito visível. Você não conseguir recambiar. Você comprava bolívares, eu tenho aqui, posso mostrar para vocês. Você saía do país com aqueles bolívares que não valem nada, era a maneira deles manterem dinheiro lá dentro. Tá? Coisas assim. Então, em função das reações externas, né? Dos bloqueios e tal. Então, eu acho que a primeira questão nossa é nos perguntar sobre a informação que chega para nós. E quem está produzindo isso? Porque a interpretação está junto do fato. Não fica claro se o sujeito está comentando ou narrando, ou reportando. Né? E isso gera uma insegurança e maximiza o medo lá. Né? Uma experimentação do medo e da insegurança, né? nesse vigilantismo vertical do Estado e horizontalizado entre os grupos, que você sente na rua, você sente dentro do hotel. Tá? Isso quer dizer que aquela direita que lá estava, e que essa senhora aí está aí, representante maior no momento, nunca foi grande coisa, ela é muito pior. Tá? Também muito ruim. Tá? Se você chega na capital, você olha assim, a favela para tudo quanto é lado, tá? Vertical, um grau de exclusão social altíssima. E as pessoas começaram a ter programas sociais com aquelas orquestras que eu conheci, com Chaves. Eu vi Chaves ficar mais de 4 horas falando na televisão, todo mundo assistindo. Entendeu? Então, Chaves, Miss, né? Tem que ter uma mudança. E você tinha uma direita cuja campanha parecia a campanha de Porsche. Eu acompanhei um dia, eu fui para o aeroporto 6 horas antes do meu voo 7, porque se eu não fosse, eu não chegava, por causa das marchas. Aquele povo vai para a rua sempre, para questionar. Não são vacas de presépio, como a gente olha aqui, todo mundo dominado, manipulado, né? Mas, de outro lado, as reformas de polícia, né, com uma democratização que não se viu na América Latina, não se viu no México. Eu não era a única observadora internacional, tinha gente da Holanda, gente da Inglaterra, grandes nomes que estudam polícia e segurança pública internacionalmente. Não é essa coisa tacanha brasileira que fica todo mundo se achando lindo, meia dúzia de gato pingado da revista Caras da Segurança, não. Eram grandes nomes que publicam em revistas internacionais científicas. Estavam lá acompanhando. Tá? Essas mudanças todas, esses cadernos, inclusive com as publicações críticas, analíticas. Olha que interessante, né? Por um lado, algo meio autocrático em alguns aspectos, do outro, democratizando exatamente aquilo que dobra a vontade. Você quer meter porrada em alguém? Tu brinca de força armada e de polícia. Né? Você quer silenciar, não é isso? Então, tem essa contradição, não é tão simples, sabe? Olhar para entender o Chaves, entender a Venezuela com meia dúzia de cacoetes externos que a gente olha daqui, que já começa com uma filtragem das informações, né? Do tipo de informação que chega e como chega, né, em que a gente tem que ter crítica. Então, essa é a primeira tirania que eu vi lá. Né, o jogo. Deixa eu vim para o Brasil aqui, peraí. Agora, só para lembrar que isso aí, senão as pessoas ficam também criando clichês, né, vacas sagradas. Não, muito interessante isso sobre a Venezuela, mas eu estava muito curioso de conhecer a sua opinião, saber a sua opinião sobre essa PEC da segurança pública. Tá aqui, deixa eu ler a matéria aqui. PEC da segurança pública será discutido encontro entre presidente Lula, governadores, legislativo e judiciário, diz Lewandowski. Uhum. O ministro da Justiça e Segurança Pública apresentou a proposta do governo federal para governadores do Sul e Sudeste no 11º encontro da CONSUD. É uma matéria de poucos dias atrás. Isso.
Fala sobre essa PEC. Eu queria saber o que você acha, porque há uma demanda uma cobrança ao governo federal de que ele tem uma política de segurança pública. Você até já veio aqui e falou, você mesmo criticou, não, o governo não tem uma política de segurança pública ainda. Essa PEC oferece alguma luz no fim do túnel nesse sentido? Não. Cabal, eu vou dizer por quê. Então, não é que seja ruim fazer a PEC, tá? Mas tudo que essa PEC, que a gente não sabe o conteúdo dela, né? Constitucionalizar o SUSP é um passo até interessante, porque dá maior estabilidade, dá maior força jurídica à lógica cooperativa, federativa, tá? Tá certo? Em princípio, né, quando você põe na Constituição, você tem um status normativo maior, né? E, portanto, uma dimensão que você pode desenhar dimensões à moda do SUS. Mas vamos voltar no tempo para você entender. Em 2002, nós formulamos o programa do Lula 1, né, que foi apresentado no Congresso Nacional sob a presidência de Aécio Neves. Foi um sucesso. Pela primeira vez se tinha um plano articulado, integrado. Tanto que no dia 1º, tão logo o presidente Lula 1 tomou posse, no dia 2 nós estávamos com uma agenda com um bloco na rua. Um dos blocos na rua era o SUSP, porque nós tínhamos a experiência de ter criado as áreas integradas no Rio de Janeiro, um conjunto de outras coisas, não foi sozinha, tinha o Luiz Eduardo, outras pessoas, evidentemente, isso é uma equipe. É a equipe que também formulou o plano do Lula, né? Tinha o Benedito Mariano, tinha... Oh, meu Deus, vou faltar o nome dele aqui, o Mariano, o doutor Roberto, né, que já falecido, né? Daqui a pouco eu vou lembrar do promotor, que foi deputado federal pelo PT, maravilhoso, né? Todos nós. Então, todo mundo foi um plano de segurança. Antônio Biscaia. Eles coordenaram, e todos nós participamos. Foi um programa, a moda Babai Brasil, que eu chamei na época, porque o Lula rodou em seminários itinerantes, o país inteiro conosco, ouvindo escuta qualificada de todos os segmentos da sociedade, em especial as polícias, mas não somente, polícia e Ministério Público, para formular uma coisa que ficasse de pé, factível e na magnitude brasileira federativa. Tá? Então, era o primeiro plano efetivo. O Fernando Henrique tinha feito uma espécie de ajuntamento de coisas, uma espécie de lista telefônica bem intencionada, tá? Com boas ideias, porém sem ossatura. Era meio que geleca, meio que molusco, o que evidentemente inviabilizava a sua execução orçamentária num prazo de 4 anos, porque não tinha meta, não juntava Lé com Cré, né? Eram coisas díspares, ou isso ou aquilo, né? Mas foi um primeiro esforço, né? Digamos, republicano brasileiro. O último governo Fernando Henrique esboça, em função das chacinas e tragédias, um plano também que ouviu a sociedade. A diferença é que a gente viu que esse plano não ficava de pé, ele não tinha viabilidade, execuibilidade, né? Apesar das boas ideias, uma boa ideia tem que se traduzir em prática concreta de governo, era preciso, então, ouvir a sociedade, todos os setores, com o acúmulo de conhecimento que nós já havíamos produzido, como sociedade, não é? Como polícia, como órgãos da justiça, tudo mais. Pronto, resolvido, ele rodou o país, isso foi está aí disponível na internet para quem quiser, no Instituto da Cidadania, e esse plano foi super elogiado, né? Exatamente por ele ser factível, por ele ser um diagnóstico fino à realidade brasileira. Dentro dessas coisas tinha uma coisa chamada SUSP. Em 2003, nós fomos para Brasília e implantamos o SUSP. O SUSP é uma criação do governo Lula, né? Eu sou uma das autoras e implantadoras. Estava lá para isso, no governo. Entre outras coisas, criar a Força Nacional, criar o Sistema Nacional de Dados, que é a matriz curricular, a estrutura de inteligência das polícias. Eu posso citar aqui, tudo isso é de Lula 1, 2003. Tá? Naquele momento, para instaurar, criar os gabinetes de gestão integrada, nós criamos várias ferramentas, né, cooperativas para mobilizar os governadores a aderirem ao SUSP, a partir de uma carta consulta, não é? Em que o próprio secretário, na época, Luiz Eduardo, rodou dialogando com todos os governadores. Mas como é que a vida não pode parar? Né? Enquanto ia se negociando politicamente o ambiente institucional do SUSP, a gente foi pondo o SUSP de pé, reestruturando o Fundo Nacional de Segurança Pública, que não viabilizava dinheiro para o município, para a gente poder ter uma paridade melhor entre município, Estado e União, né, no acesso aos recursos, criando critérios objetivos e republicanos de distribuição dos recursos do fundo, além de mudar a lei do fundo, discutindo a lei de desarmamento, tudo isso, um conjunto de ferramentas. Fora os mecanismos de gestão, que era a criação dos planos estaduais de segurança, planos municipais de segurança, articulados no guarda-chuva do Plano Nacional. Ou seja, deixou de ser
aquela distribuidora audaz de dinheiro, o toma lá da cá político, e passamos a ter critérios, né, para a distribuição dos recursos, subordinando-os ao desenho de um plano estadual. O sujeito tem um plano, esse plano dialoga com o plano nacional, então nós estamos dando dinheiro para a ouvidoria, ok, se você quiser fazer uma ouvidoria de polícia, toma aqui o dinheiro, a contrapartida é você implantar, né, cursos, capacitação, tudo mais. Tá? Criação de gabinetes integrados como uma espécie de primeiro embrião dos processos de integração. Naquele período, já estávamos começando a formular a política de fronteira, que é o ENAFRONT, estratégia de fronteira, que isso era uma exigência internacional, o Brasil não tinha uma discussão de portos. Eu estou falando tudo isso porque tudo isso estava dentro do meu departamento. Né? Eu estava ali formulando, pensando, articulando, né? E tinha, evidentemente, toda a Senasp, né? Que nós também mudamos a estrutura para poder viabilizar a implantação do SUSP. Tá? Ainda além de termos criado um programa chamado Arquitetura do SUSP, que envolvia as universidades para, desde a engenharia da COP, por exemplo, a outros centros de pesquisa Brasil afora, para que nós tivéssemos instrumentos cabíveis para viabilizar o SUSP, né? No curto e no médio prazo. Né? Então, vejam, em todas as áreas, valorização profissional, formação, perícia, tá? Não foi brincadeira, eu coordenei o maior programa de pesquisa aplicada que o Brasil já viu, tá? Com 20% dos recursos do fundo, muito mais que tudo que a FINEP ou o CNPq tinha investido, para mudar o patamar de conhecimento científico e crítico dentro das polícias e nas universidades, permitindo, naquele momento, projetos de R$50 mil, R$100 mil e R$200 mil. Eu estou falando dos valores porque foram 8 programas de pesquisas aplicadas em 60 temas, que eu sei de cor e salteado quase, porque estava ali na caneta. Tudo isso acontecendo, essa revolução a várias mãos, de maneira federativa, nada imposta. O sistema de dados foi criado ouvindo os policiais do Brasil inteiro, porque quem coordenava as reuniões era eu, tá? Tudo isso, ouvindo, tirando as medidas da realidade para não vender terno de defunto para ninguém. Então, tudo isso foi feito. Obviamente que precisava da sua institucionalidade, que você vai construindo. Não é brincadeira de dirigir o carro andando, é que você tem que pavimentar o caminho político, institucional, né, para você ir criando, desenhando toda a arquitetura do SUSP, porque a segurança não pode esperar. É hoje que o sujeito está com medo, é hoje que o sujeito leva um tiro na cara, é hoje que o território do sujeito está sob o crime organizado. Então, na segurança pública, você lida diretamente com questões prementes da emergência, do aqui e agora. Não dá para ficar prometendo, entendeu? Ou mentindo para a população, ou empurrando o problema para o Estado, para a União, porque eu estou aqui no Palácio, o cadáver não chega no Palácio do Planalto, como foi a mentalidade dos outros presidentes. Tá? Então, todo esse trabalho, tá, foi desenvolvido, está lá na Senasp. Bom, saímos do governo, numa situação também delicada de crises internas, né, de crise PT-PT, esquerda-esquerda, e essa agenda ela fica meio que secundada. O SUSP fica secundado. E aí outros ministros que acedem ao poder, eles vão estar mais interessados em fazer um bando de coisas, programas de prevenção, tudo isso que já existia, eles começam a fazer por fora do SUSP, para poder ter uma marca política pessoal. Tá? Então, o SUSP que estava se institucionalizando foi sendo desinstitucionalizado ou virando uma espécie de peça decorativa, né, retórica, tá? Com as ferramentas, com o que tinha ali. Olha o que eu estou falando, perícia, tudo isso estava lá, gente. Bom, passa-se o tempo. Essa proposta foi encaminhada ao presidente, a tudo mais. O Lula é aconselhado a deixar a segurança para depois. Né? Ele sempre começa dizendo que vai mexer na segurança pública, vai criar o Ministério da Segurança Pública. Lá pelas tantas, os conselheiros do rei dizem, não, você vai trazer o cadáver para sua porta, tu vai trazer a violência para sua porta. Não vamos brigar com isso, deixar na conta do governador, do prefeito, entendeu? E dá ruim. Eu digo isso porque, dentro da Secretaria de Assuntos Federativos, onde eu também ia para lá fazer todo o trabalho de articulação, nós fizemos todos, junto com o secretário de Articulação Federativa naquela época, para articular os municípios, a Frente Nacional de Prefeito, a Confederação Nacional, a Confederação, a Associação Brasileira de Municípios, né, porque são as capitais, os municípios de médio e grande porte, os municípios pequenos, na tentativa de descentralização da segurança pública e valorar a presença do município, que é central na segurança pública. Estamos no ano de eleição municipal. Está na hora de cobrar políticas municipais urbanas de segurança. A gente vive na cidade, sabe? E o município tem tudo na mão para fazer uma política de segurança. Fica dizendo que não tem polícia, o que também é uma palhaçada, um jogo retórico. Tá? Então, tudo isso, né, na Secretaria de Assuntos Federativos. Eu chefiei uma missão no Canadá, gente, do governo brasileiro.
que a Denise Frossard estava lá como uma das integrantes dessa missão, e pode dizer o que eu estou dizendo aqui, tá? A deputada Denise Frossard, na época do PSDB, né? E no Canadá, exatamente para essa troca de experiência na área de juventude em conflito com a lei, perícia, cybercrime. Tá? Eu tenho tudo isso registrado, não só como pesquisadora, mas como gestora que fui. Então, tenho uma ótima memória de tudo isso. Tenho os documentos de que produziram esse negócio todo. Tá? Né? Então, olha bem, isso foi que meio abandonado. Optou-se pelo personalismo básico. Cada um que entrava inventava uma sigla nova, Pronace daquilo e tal, mas tudo voltado dentro do gabinete do ministro ou dentro de uma tal secretaria, fora do SUSP, que ficou paralisado. O SUSP virou um efeito estético. Então, todo aquele esforço de institucionalização, de criar as ferramentas, elas seguiram existindo, mas desconectadas. Tá? Como eu brinco, o SUSP saiu a pé do MJ, principal, meu primeiro ministério desde o Império do país, e foi a pé até o Palácio do Planalto, e virou lei em 2018, no governo Temer. Olha bem, nós criamos em 2003. Em 2018, pós-golpe, o Temer, com Jugman, né, como ministro, um cara que vem de uma tradição progressista, viu o galo cantar. Peraí, gente, tem um negócio bom aqui. E criou a lei de SUSP. Então, tudo aquilo que a gente fez e que estava lá para ser transformado em lei, foi transformado em lei. Mas por quem? Pelo Temer. Portanto, quem ganhou autoria, né, formal, política, de algo que começou na esquerda, isso é muito interessante, porque às vezes a esquerda não consegue ter memória do que faz. Né? E tudo que foi feito de criativo e inovador no Brasil, no campo da segurança pública, foi modelado e pensado por progressistas. Né? Mas a entrega de presente para o vizinho. Né? Aí o Temer vai e encaminha a lei. E essa lei foi aprovada em 2018. Tudo que o Lewandowski ambiciona fazer com a PEC, né, ou o projeto de emenda constitucional, né, a PEC, já está previsto na lei. Portanto, hoje, ele tem caneta e tinta para fazer, eu vou dizer o quê? Número 1, o que a lei define? Coordenação e integração, né, feita pelo governo federal. Segundo, a Política Nacional de Segurança Pública e as diretrizes federativas. Terceiro, financiamento da segurança pública no país. Quarto, a normatização, regulação e fiscalização. Exatamente aqueles itens que estão na legislação do SUS estão aqui na lei do SUSP. Tá? Atuação direta e estratégica em situações de crime organizado, fronteira, né? Conflitos graves, agrários, essas coisas já estão previstas. Pesquisa, participação social. Tá? Mecanismos de aferição e de avaliação. Eu acho que a lei do SUSP é a quinta maravilha do mundo? Não. Eu acho que ela foi produto de uma articulação política, como toda lei o é, e ela tem ali, né, alguns cacoetes que poderiam ser abandonados e melhorados, tá? Que são produtos dos acordos. Expressões caducas, umas coisas que, entendeu, decadentes, né, de uma criminologia decadente, mas o espírito da lei, com a sua estrutura, está valendo e permite a se fazer tudo na segurança pública dentro do SUSP, não por fora. É o por fora que sempre rolou ao longo dos governos do PT, gostando eu ou não. Sendo que foi nos governos do PT que nós desenhamos tudo isso para o país. Né? Essa é a grande contradição. Então, tudo que eu levando, não tem ferramenta para coordenar, não é verdade. Tem o dinheiro do fundo, né? Hoje o Ministério da Segurança e da Justiça é capaz de fazer tudo isso que eu estou te falando, porque tem a lei. Basta vocês pegarem, eu dou aqui o número da lei, né, que eu acho que é importante, deixa eu ver aqui, Lei 13.675, de 11 de junho de 2018. Tá? Ok? E temos várias experiências de integração, uma delas é de fronteira, a outra é sobre imigração. Tudo isso, imigração, está debaixo do Lewandowski, como eu falava, estava debaixo do Dino. Se gastou muito dinheiro distribuindo para lá e para cá e abandonou-se os critérios que foram desenhados, gente, há 21 anos atrás. A espera 15 anos para o Temer dar né, a partir de um golpe, de uma puxada de rasteira na Dilma, o sujeito pegar, ganhar, ir lá e encaminhar. Agora é meu. Está lá assinado pelo Temer. 15 anos sem sair do papel. Sem encaminhar para o Congresso. O que aconteceu nesses 15 anos? Entendeu? A segurança pública no Brasil ficou feliz, a matança acabou, entendeu? As milícias não cresceram. Foi uma farra, uma gastança durante os grandes eventos, correto? Sem que isso gerasse qualquer legado efetivo. Tudo por fora do SUSP. Entendeu? Não, vamos ali por fora, né? E o que acontece de interessante no Ministério é dentro do SUSP, que é o que permite uma articulação federativa. E lembrando que estados ricos não precisam do governo federal.
né? Como São Paulo. São Paulo participa, se quiser, né? Gostando ou não a gente da política que faz lá, conservadora, progressista ou liberal, o fato é que você participa. Agora, um Estado, né, o Acre, por exemplo, ou o Sergipe, né, estados menores, com arrecadações menores, o dinheiro federal faz toda a diferença. Né? Então, fica esse jogo de gastança, faz operação para lá, operação para cá, né? E, evidentemente, sem que isso produza uma lógica federativa, uma articulação federativa mais clara. Então, eu diria, tudo que o governo federal poderia fazer ou gostaria de fazer com a constitucionalização do SUSP, ele já pode fazer agora. Então, a impressão que dá é, primeiro, é importante constitucionalizar, sim, é promover essa lei de status, é subir o status quo da lei. Né? Em vez de ser uma lei ordinária, vira algo constitucional. Maravilha. Né? Lembrando que o SUS, né, os conselhos são partidos, né, divididos, né, entre União, Estado e município, a gestão, né, a participação social é deliberativa, na maior parte das vezes, enquanto que na segurança é consultiva e conselheira, ou seja, um biscoitel. Tem que lembrar que, no caso brasileiro, não se definiu os mandatos e competências das organizações de força no país, segue um cheque em branco, então você está fazendo um junto e misturado, sem delimitação das competências partilhadas, exclusivas e redundantes. Né? Então, como eu não sei o que está escrito, mas não vai ser muito diferente do que está na lei do SUSP, que não tem como ser numa estrutura federativa, né? Qual é a dúvida que fica para o cidadão comum? Pô, mas já tem uma lei. Essa lei já dá ao governo federal, está em cima um conjunto de atribuições, já permite articulação, cooperação, blá, 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 blá. Eu vou esperar a tramitação. O presidente sentar com meia dúzia, com os 27 governadores, briga para lá, acorda para cá, entendeu? Aí demora o quê? Se for uma PEC que ande rápido, como do teto fiscal, dura meses. Se for um tema polêmico ou um tema que envolve perda ou ganho de poder, quem manda em quem, pode demorar meses ou ano. Eu já estou no 2º ano de governo Lula. Quanto tempo as pessoas vão esperar? A constitucionalidade do SUSP é para o SUSP começar a funcionar de verdade, se ele já está funcionando, capenga ou não. Ok? Todos os itens que o ministro Lewandowski falou que seriam importantes para o SUSP funcionar já existem na lei. Né? O que ele quer é fazer uma promoção constitucional. Mas o que isso parece à primeira vista? Que o governo está dizendo, a gente não tem, vamos criar aqui um SUSP que não tinha, né? Vamos resgatar uma autoria perdida, vamos, né, criar um debate, porque assim parece que a gente está fazendo muita coisa. Estou reinaugurando a roda, porque essa é a impressão que tem 2 anos, certo? São quase 2 anos, estou em agosto. Vai votar, discutiu com o governador, vota, tem recesso, começa março do ano que vem o reloginho a contar. A lei do SUSP sai em julho do ano que vem, falta 1 ano e meio. Ai, que lindo! Cadê a política de fronteira? Cadê a política de defesa articulada com a política de fronteira e de segurança? Cadê a política prisional? Tá certo? Cadê a política de imigração articulada com a política de segurança? Tem que esperar o quê? Se eu já tenho as ferramentas. A minha caneta não está cheia de tinta, mas tem metade. Você já pode... Estar no executivo quer dizer gerir, ser um gestor. Tá? Eu não posso ficar esperando a melhor ferramenta da humanidade, o dever ser de uma nova lei na Constituição, para o mundo começar, como se eu estivesse reinaugurando o mundo do zero. Então, muitas das vezes, causa a impressão que é uma forma de se desculpar com 2 anos de ausência de política efetiva. Nós tivemos um conjunto de ações, muito barulho para pouco resultado. Era muita matéria de jornal, os ministros o tempo todo falando, se metendo em tudo, né? Segurança é tudo, ora segurança é nada, não é mesmo? Mas a gente não viu efetivamente uma continuidade. Agora, é claro que o Ministério continua funcionando, né? Tem programas muito bons. Essa semana, por exemplo, eu estou indo amanhã para a reunião do encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não é? Lá a Senasp está presente, com as suas mesas discutindo, né? Com a rede de especialistas do país, que é imensa, não é? Então, mas fica a pergunta, você vai esperar? É óbvio que tem que ter um debate com os governadores, é óbvio que tem que preparar, né? Porque uma PEC só é aprovada, né, com as regras congressuais brasileiras, né? A casa que inicia, se é o Congresso, se é a Câmara dos Deputados, se vai ser o Senado, enfim. Né? É votação dupla, tá? Tem que fazer um acordo de consenso para poder não ficar parada nas comissões. Nós vamos ficar esperando. O sujeito vai deixar para ser estuprado daqui a 2 anos, vai deixar para ser assaltado daqui a 2 anos, quando a lei do SUS virar constitucional. Se eu já tenho os recursos, as ferramentas,
precisa de liderança, precisa de vocalização política. Então, parece muito mais uma discussão política, de mobilização para dizer estamos fazendo alguma coisa num ano que tem eleição municipal, em que o tema da segurança voltou forte no Rio, voltou forte em São Paulo por causa dos roubos de celulares, não é por causa de morte, é por causa de crimes contra o patrimônio. Né? Então, me parece, sim, é importante constitucionalizar, tá? Mas nem pense que isso está criando algo do zero, né? Ou que o SUSP não existe. Né? Se ele foi apagado, desinstitucionalizado e foi institucionalizado durante o governo Temer, é porque durante 15 anos esse papel ficou parado no Planalto. E foi a pé para o Congresso. Demorou 15 anos para o Chapeuzinho Vermelho do SUSP atravessar, sair do MJ, ir para o Planalto e chegar no Congresso. Chegou no governo Temer. Então, que fique claro que comeu mosca. Né? E 15 anos não é pouco tempo. Foram 2 governos Lula, um Dilma e meio. Tá? E todo mundo fez um bando de coisa, tudo por fora do SUSP. Um por fora. É por fora. Tá? Então, tem que ter memória institucional do que se fez, memória política, porque a população sabe, todos nós sabemos. Né? É só pegar a lei do SUS para vocês vão ler. Está lá. Né? Então, muito se pode fazer. Pode se aprimorar? Sim. O SUSP ainda precisa ganhar cada vez mais fôlego, numa lógica federativa que não tem, porque a lei do SUSP ela é interessante, ela é um passo importante que a gente queria, mas ela é também um ajuntamento. Tá? Ela precisa ser federativa de verdade. Né? A gestão tripartite, tem um conjunto de coisas que precisam ser feitas para que a sua execuibilidade ainda seja melhor e viabilize a vida dos gestores que estão lá na Senasp, que eu conheço, são competentes, trabalham muito na Senasp, no departamento penitenciário, de imigração, tudo está lá dentro do MJ. Não é? Direito do consumidor, tá? Então, óbvio que precisa azeitar, porque é um ajuntamento. Parece uma reunião de coleguinhas, parece um clube, um Rotary. Ah, tem a PM, tem a Civil, tem a Polícia Federal, Rodoviária Federal, está todo mundo junto aqui, vamos falar, vamos decidir. Mas os critérios decisórios, os mecanismos de validação, tá? Tudo isso precisa avançar em termos de gestão pública, de transparência, controle social, porque participação não é a Jaqueline lá comer biscoito, tomar café e bater palma e dizer que está lindo, porque a participação social segue sendo consultiva, portanto, nesse sentido, decorativa, conselheira. Né, no principal poder que o Estado, que a gente entrega ao Estado, que é o poder de polícia, o poder de dobra vontade. Então, tem que ficar claro que tem uma memória. Vai discutir os mandatos de polícia no Brasil, que são cheque em branco? Vai delimitar as competências exclusivas, partilhadas e redundantes entre os entes federados, porque o artigo 144 é uma porcaria, é o produto de um lobby corporativo, reproduzindo as constituições autoritárias anteriores? Vamos discutir para valer? Porque o SUSP tem lá, o SUS, né, os artigos que deixam claras, né, as regras. Hoje o MJ já pode normatizar, tanto que normatizou a câmera de vídeo, ele já pode regular, ele já pode desenhar protocolos de referência, ele pode desenhar uma doutrina do uso da força, né, e vincular as polícias a ela, tudo. Tá? Pode fazer repasse direto, pode atuar de forma direta em áreas estratégicas, com a Força Nacional, com as polícias federais, em ação conjunta, tá claro? Né? Pode intervir no acampamento que ficou lá, não sei porquê, entendeu? Pode ir lá fazer reocupação de terra, pode ir lá resolver o problema dos Yanomamis, tudo isso hoje com as ferramentas disponíveis. Então, a impressão que dá é que estão querendo reinaugurar. Eu sei que não é só isso, eu sei que o governo é sério. É um governo ao qual eu apoio, né, e não só fui eleitora, como fui uma das formuladoras, relatoras finais. Uma pergunta aqui do internauta, que é sobre o que você está falando, que é legal que a gente tenha um pouquinho de interação, é do Cláudio Castro. Uhum. Não sei se é o governador, provavelmente não. Professora Jaqueline, como você avalia a PEC 51? Em que medida essa PEC está contemplada nas proposições relativas ao SUSP? Olha, a PEC 51, que foi encaminhada pelo Lindenberg, tá? Ela também é meio cotó. Tá? Por que eu estou dizendo cotó? Porque a intenção dela é boa. O que é cotó, Jaqueline? Ela é cotó e perneta porque cria ilusionismo sobre as competências policiais. O grande problema brasileiro de governabilidade dos meios de força, a gente não ficar tendo sustinho por aí, com o PRF, com a PF, com a PM, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, com a Polícia Penal, federal, estadual, é você delimitar competências. Competências partilhadas, exclusivas de cada uma dessas organizações de força e redundantes,
Por que redundante? Porque se uma polícia faz greve, decide chantagear a sociedade, tem outra que pode ocupar, para não ficar essa brincadeira, esse debate surdo e mudo, que a gente também vê o próprio ministro dizendo, olha, a Polícia Rodoviária Federal pode virar a polícia ostensiva federal. Ele não disse nada, eu gosto muito do ministro. Mas, desculpa, a polícia ostensiva não define conceitualmente absolutamente nada. Ostensividade é um modo de emprego de recurso policial. Tem que parar com essa mania de achar que isso está explicando a polícia, além de deformar a Polícia Federal, porque quando você fala que ela vai virar uma polícia ostensiva e você não sabe a competência dela, tá? A competência, porque é isso que define fins, meios e modos do agir policial, para você controlar a corrupção, controlar a violência, para você ter transparência, pronta resposta, profissionalização, tá certo? É fins, meios e modos. Fins da política, para que serve missão, meios logísticos e modos táticos do agir, tá? Eu mesma estive na Polícia Rodoviária Federal no passado para ajudá-los na universidade a desenhar uma matriz de uso da força, entendeu? Para resgatar essa polícia, reinstitucionalizar. Estou sempre colaborando aí como voluntária. Então, transformar a polícia numa polícia ostensiva, primeiro é uma troca retórica, porque ostensividade não delimita e nem define polícia nenhuma, nem a PM. Tá? Isso é uma modalidade de emprego de recurso policial. Porque a própria civil, quando vai para a rua fazer uma operação, ela está sendo ostensiva. Então, você tem 5 modalidades, né, de emprego de recurso policial em organizações de força. Confundir isso é reforçar o cheque em branco. Quando você diz que você vai ser, que você pode transformar numa polícia ostensiva, é que você também desconhece a vocação e a natureza organizacional dessa polícia. Tá? Olha bem, olha o problema. A gente aqui vive ampliando o poder de polícia na contramão do que se faz em democracia. Aqui a gente fica criando polícia o tempo inteiro, ampliando competências sem saber, sem regulamentar o poder de polícia que está no Código Tributário de 1966, do auge da ditadura, eu já cansei de dizer isso aqui, então é um vale tudo, tá certo? Olha bem, né? Estamos falando com o ministro que também foi ministro do Supremo, ele conhece isso, né? Ou não conhece polícia, provavelmente, né? Não era a área dele, mas legislação certamente que sim. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando você fala que vai criar, para quem que você está acenando? Você está acenando para aqueles grupos que na época do bolsonarismo, heavy metal, foi brincar de bope, certo? Foi fazer operação dentro da favela com a PM, a partir de portarias assinadas pelos aqueles ministros esquisitos da justiça, né, do Bolsonaro. Você está dizendo que essa polícia agora vai brincar de operação dentro da favela com o álibi de estar indo fazer apreensão de carga roubada, tá? Porque as missões são genéricas o suficiente para esconder, né, ampliação deliberada de poder de polícia. É só olhar o que aconteceu em Sergipe, o que aconteceu na eleição. Então, quem é que gosta desse lugar? Eu quero brincar de bope, eu quero brincar de unidade especial de combate. Entendeu? Então, está agradando a esses grupos. Tá? Os grupos, sobretudo grupelhos dentro da Polícia Rodoviária Federal, que sabotaram a institucionalidade da polícia. Essa era a agenda dos caras. Né? Brincar de bope, ficar vestindo caveira, né? Comprar equipamentos e tecnologias de invasividade, né, sobre a privacidade dos cidadãos, não é mesmo? Será que sabem disso? Sabem. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, é uma polícia importantíssima. Ela é a polícia dos fluxos, da circulação em larga escala. Ela é a polícia da logística, de eventos itinerantes em movimento, que vai de acidentes extremos naturais, enchente, inundação, barricada, greve. Tá? Então, essa polícia ela não tem que ser ostensiva. Isso é bobagem. Me desculpa, mas eu sou muito franca, porque nós não podemos sair inventando, criando ornitorrinco. Certo? As pessoas aqui no Brasil ficam inventando coisa a partir de categorias corporativistas. E lá, polícia ostensiva é a definição de polícia? Em que lugar do planeta é isso? Percebe como é importante conhecer a realidade internacional? É que a gente fala, muitas das vezes a gente fala coisa mistificada, fala cloroquina de segurança, como eu digo, e não há mais tempo para isso, não. Não há mais tempo para brincar. Tá? Então, é uma polícia dos fluxos, da circulação de mercadorias em larga escala, ela é a rodoviária, porque a circulação brasileira que vai portuária, de importação, exportação, fronteira, se faz pelas rodovias, por isso que a ferroviária deixou de existir fisicamente, né? Não materialmente. Então, é uma polícia central, né? Com o que ela faz. Tá? Entendê-la como uma polícia da logística, uma polícia da circulação de fluxos que lida com eventos de escala, itinerantes. Sabe o que é um acidente? Sabe o que é parar, né? em perímetros imensos, não é perímetro, é a BR-101 inteira. Sabe? É uma ponte Rio-Niterói que dá mais de 300 mil fulano passando para lá e para cá todo dia. Tá certo? É uma Dutra,
certo? Que tem entradas e saídas para tudo quanto é lado. É próximo do porto. Então, tudo isso tem a ver com a imigração, né? Então, é claro que se pode delimitar melhor este mandato, mas não é com um sobrenome ruim, Polícia Ofensiva e Investigativa, que é a pior coisa que tem na Constituição, que reproduz monopólios e quase monopólios corporativistas. Tá? Então, o que quer? Quer brincar? Quer disputar com a Polícia Federal? Querem dar, né, porque vai dar treta, disputa orçamentária, vai ter que crescer efetivo. Você está entendendo? Então, é um negócio que, para que isso? A gente tem que terminar a live, vai começar o programa da Sinara. Um minutinho para concluir. A PEC 51, ela foi um passo, olha que legal, né? Ela foi um passo na tentativa desesperada, né, de técnicos, né, amparados pelo Lindbergh, né, que é quem faz a apresentação, se eu não estou errada, se eu estou, me desculpem, tá, gente? Propondo uma delimitação das competências policiais, tá? Por critérios, área territorial e tal. Então, os critérios que eles usaram, população territorial, pode até usar. Ali, o desenho não está bom, mas a intenção, o desenho, para poder realmente equilibrar federativamente, considerando o desenho federativo brasileiro, precisa ser ajustado. Eu sei porque eu conheço aquele negócio ali, tá? E acompanhei a discussão, se referenciaram também no meu trabalho. Então, aquilo ali pode seguir como é comum no Congresso, melhorando, ouvindo os técnicos, modelando. Nós que modelamos a Força Nacional, todos nós sabemos modelar, olha aqui, isso aqui é assim, assim, assado, né? E quais são as competências exclusivas de todas as nossas organizações de força? Tais. Quais são as compartilhadas para ter cooperação de verdade, estabelecida com protocolos, interagência comum, coisa que hoje o Lewandowski pode fazer. Tais. Quais são as competências redundantes para que, se uma polícia, por um acaso, der ruim, fizer greve, for aparelhada, politizada, seja o que for, a cidadania não pode estar em risco, a segurança não pode estar em risco, sobretudo jurídica, institucional, de quem votou, não pode ter golpe. Né? Então, a PEC 51, ela é um rumo, sim. Entendeu? Agora, o aprimoramento técnico, que é outra coisa, que é você pegar, né, a técnica legislativa e ajustar o desenho técnico federativo, moleza de fazer com debate político. Tem que terminar a live. Então, fechando. Só para dizer o seguinte, as alternativas técnicas o Brasil tem, número 1. Número 2, todos eles saíram, como eu falei, a PEC é mais um exemplo de que saiu da cabeça de progressistas. 2, o que nós precisamos? A melhor solução é a solução política pactuada, porque as alternativas técnicas já estão disponíveis. Eu diria que hoje é muito importante que o Ministério da Justiça, na figura do Lewandowski, que é um cara discreto, não faz muito estardalhaço, isso é muito bom a particular politicamente, federativamente, né, que põe a mão na massa. Começa o serviço, vamos trabalhar. Não dá para esperar a Constituição colocar a lei na Constituição, porque a lei já existe. Então, o que nós temos que fazer? Serviço. Entendeu? Fazer o SUSP funcionar para valer e prestar contas públicas. Não parecer que não existe nada, que vai depender de criar, e aí fica todo mundo, coitado, não deu tempo de fazer. Não é assim. Então, vamos mudar, vamos pôr para funcionar, porque tem eleição municipal e a segurança pública fará toda a diferença. Tanto no Rio como em São Paulo. Tá bom? Muito obrigado, Jaqueline. Um beijo grande. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Tchau. Tchau. Pessoal, antes de sair, deixa eu só fazer o anúncio de um curso aqui. Gui, coloca o curso na tela. É um curso dado pelo nosso amigo Breno Altman, jornalista Breno Altman, aula gratuita. Ó, dia 19/8. Semana que vem, 19/8, 19 horas, vocês podem se inscrever pelo link aqui. O Gui já colocou o link nos comentários, tá? Para se inscrever. Então, quem puder se inscrever, vai se dar bem. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Sigam agora com a Sinara Menezes, no outro link. Aqui o Brocô começa agora às 7 horas. Um beijo para vocês todos. Eu volto amanhã às 5 horas da tarde. Tchau.